Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Chamar o irmão Manuel, que vai nos trazer a palavra hoje à noite. O irmão Manuel vai trazer a mensagem hoje à noite. Esteve se preparando durante toda a semana para trazer a palavra. Que nós possamos ter compreensão, abrir os corações para receber a palavra que Deus tem preparado para nós. Vamos orar por ele. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pela vida do teu servo, que tem se dedicado à tua obra, a te servir com sua vida, sua família, seus bens, seu tempo, Pai. Tu tens reconhecido ele, Deus, na dedicação do teu trabalho. Nesse instante, usa ele para transmitir a tua palavra, Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Bem, meus amados irmãos, nosso pastor me encarregou de trazer a mensagem, tinha me dito já acho que umas 2 semanas que ia viajar e eu ia trazer mensagem nesse dia. Mas eu confesso que fiquei muito feliz quando ele disse: irmão Manuel, eu cheguei de viagem, estarei na igreja. Só que eu fui lendo o resto das mensagens, né? Aí eu confio que você vai pregar hoje, tá certo, tudo bem, pastor. E ver como é que ele está. Então, ele está assim como milhares, né? Todos os irmãos, minha esposa também essa semana esteve bem baqueadinha também. Está até suspeita de ela está com aquele vírus chinês lá, né? Mas, graças a Deus, está se recuperando muito bem, graças a Deus. Tomando algumas coisas naturais, própolis, alho e por aí vai. E assim, graças a Deus, está melhorando, tá bom? Meus amados irmãos, é uma alegria muito grande compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E essa mensagem que eu quero trazer para os irmãos, ela primeiramente é para mim. E eu quero compartilhar essa mensagem que é para mim, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos do 1 ao 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 ao 11. A versão que eu uso é a versão Revista Atualizada de Almeida. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei.
ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Amém. O título da nossa mensagem, meus irmãos, é: ponha em ordem o que precisa ser posto em ordem. Ponha em ordem o que precisa ser posto em ordem. E o que significa pôr em ordem? Podemos elencar aqui algumas espécies de sinônimos. Por exemplo, organizar, resolver pendências, preparar, entre outros. Mas eu quero destacar somente esses 3. Meus irmãos, quem foi o rei Ezequias? Vamos observar aqui um pouquinho da história desse rei de Judá. Ezequias, ele era filho de um outro rei, rei Acaz. Como nós lemos no capítulo 18, os irmãos podem voltar um pouquinho. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. Nós lemos: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. E esse rei Acaz, o pai de Ezequias, ele não foi um bom rei. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Reis, capítulo 16, voltemos mais um pouquinho, por favor. 2 Reis, no capítulo 16, nos versículos 1 ao 4, nós vamos ler um pouquinho sobre a história de quem foi esse rei Acaz. Nos diz a palavra de Deus: no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então o rei Acaz foi um rei perverso, um rei maligno. Fez o que era muito mal aos olhos de Deus, fez aquilo que é reprovável aos olhos de Deus. Algum de nós aqui tem coragem de sacrificar o próprio filho em sacrifício a outro Deus? Ninguém tem. Mas esse cara teve a audácia, a ousadia de fazer isso. Mas, se nós observarmos um pouquinho da vida de Ezequias, voltando para o capítulo 18, meus irmãos, ao contrário de seu pai, Ezequias, ele teve uma atitude totalmente contrária à de seu pai. Vamos ler 2 Reis, capítulo 18. O ar-condicionado abençoado, viu? Vai nem perceber, ó. Meus irmãos, que tal de ficar aqui fora, né?
Segundo Reis, capítulo 18, versículos 3 em diante, a palavra do versículo 3 ao versículo 6, a palavra de Deus nos diz: sobre Ezequias, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Que bênção, né? A vida de Ezequias. Nós aprendemos, meus irmãos, uma importante lição desse relato de Acaz e de seu filho Ezequias. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que os filhos não precisam e não devem copiar os erros dos pais. Se nós observarmos o contexto familiar de Ezequias, olha, Ezequias viu seu pai, ele cresceu vendo seu pai fazendo o que era mal aos olhos de Deus, a fazer aquilo que era perverso, aquilo que era maligno. Mas Ezequias preferiu agir de maneira diferente. Infelizmente, meus irmãos, há pessoas, eu não digo lá fora, eu não digo no mundo, mas infelizmente há pessoas até dentro das igrejas que não seguem o exemplo de Ezequias, que essas pessoas, ao invés de seguir esse exemplo bom do rei Ezequias, eles seguem cometendo os mesmos erros de seus pais. Se o pai é desse jeito, eu vou agir de igual modo. Se o meu pai faz isso de errado, se meu pai é um mentiroso, eu vou mentir também. Se minha mãe é mentirosa, eu vou mentir também. Se o meu pai não ajuda, também não vou ajudar. Você não é obrigado e não deve compactuar e nem copiar os erros de seus pais, meus irmãos. Mas voltando para o texto que nós lemos no início, meus irmãos, vimos um pouquinho sobre quem foi o rei Ezequias, um pouquinho da história dele. Mas nós, voltando para o texto, nós vemos que lá no capítulo 20, a palavra de Deus veio ao encontro do rei Ezequias. O profeta Isaías, que é o mesmo profeta autor do livro, que leva o seu nome, tá certo? Filho de Amós. O profeta Isaías levou a seguinte palavra para o rei Ezequias: assim diz o Senhor, põe o quê? Em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Vamos pegar essa parte. Põe em ordem a tua casa. Meus irmãos, se uma palavra dessa vem ao nosso encontro, o que é que nós entendemos? Põe em ordem, Manuel, põe em ordem a tua casa. É porque tem algo que está desordenado, tem algo que está bagunçado. Não é verdade? Tem alguma coisa que está fora do lugar, tem alguma coisa que não está legal. E assim como Ezequias, meus irmãos, assim como esse rei, todos nós temos aspectos, áreas em nossas vidas que precisam ser postas em ordem, que precisam ser organizadas, precisam ser resolvidas. E eu listei aqui, meus irmãos, 4 aspectos básicos onde nós precisamos pôr em ordem. Ou melhor, 4 aspectos básicos que precisamos pôr em ordem. O primeiro aspecto que nós precisamos pôr em ordem, meus irmãos, que nós necessitamos, todos nós precisamos pôr em ordem, é pôr em ordem a nossa saúde. Não é verdade?
Precisamos pôr em ordem a nossa saúde. Alguém disse que sem saúde, sem saúde eu não sou ninguém. Eu acho que vocês já ouviram essa frase. Meus irmãos, é verdade que muitos vivem de maneira descuidada com a sua saúde, vivendo de uma maneira que prejudica e muito a sua vida, seu bem-estar, prejudica o seu corpo. Claro, eu não sou da área da saúde, obviamente. Vocês sabem que área eu sou, né? Bem que o meu sonho era ser medicina, mas não vê, então, quem sabe, Mateus ou Ana Sara, né? Se for a vontade de Deus, engaja aí. Muitos vivem de maneira irresponsável em relação à sua saúde. Muitos de nós acabamos prejudicando a nossa saúde através de uma alimentação totalmente desregada, uma alimentação totalmente prejudicial. Eu garimpando aí a internet sobre assuntos de saúde, né? Eu acompanho alguns médicos, alguns nutricionistas aí, e não vou falar, não sou a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, mas eu elenquei algumas coisas que, nessa minha busca aí, a busca que eu fiz, eu queria relatar para os irmãos que para nós termos uma vida com a saúde, procurarmos ter uma vida com a saúde legal, devemos abandonar aquilo que nos prejudica. Por exemplo, açúcar. O açúcar vicia, açúcar é alimento para a célula cancerígena. Devemos abandonar também alimentos ultraprocessados, mortadela, o que mais? Presunto, bacon, salsicha, empanado, o que mais? Aquele que eu comi demais, eu comi miojo. Meus irmãos, todo mês era sagrado, como dizem, né? Todo mês eu pegava 5 pacotes de miojo. Ou então, o Marquinhos ia lá no Moranguinho, né? Antes de conhecer o Ni, ia lá no Moranguinho e bora aí, 2 calabresas aí, bora. Meu amigo Padre já fez muita atrocidade, viu, com a alimentação, viu? Abandonemos também refrigerante, energético. Graças a Deus estou salvando uma vida. Não vou dizer quem é, viu, pastor? Coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Não faz mal não. O trigo, meus irmãos, o trigo é uma bomba. O trigo é, repito, uma bomba para a gente. Esse trigo não é o trigo de Jesus. Não é o trigo de José. Não é o trigo de Abraão. Não é o trigo, não é. Esse trigo é um veneno. Glúten, pesquisem. Glúten, tá certo? O que acontece? Marcos, pesquise na internet o que é glúten, tá bom? Eu indico para os irmãos, já falei para o irmão Josivan, cadê o irmão Josivan? Indico para os irmãos o canal Super Nutridos. Assistam lá. Margarina, óleo vegetal, tudo isso é bomba, tudo isso vai prejudicando nossa saúde, vai nos adoecendo. Por que será, meus irmãos, que hoje o maior número, ou melhor, está aumentando o número, os casos de obesidade, diabetes, pressão alta, infarto, AVC, câncer. Por quê? Por que, meus irmãos, nós precisamos pôr em ordem? Nós falamos aqui do aspecto físico. Nós temos uma saúde, procuramos ter uma saúde em dia, né? Mas, meus irmãos, nós precisamos pôr em ordem a nossa saúde, sabe por quê? Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Já é uma razão boa o suficiente, não é não? Bombom, pirulito, joga isso fora. Isso aí faz mal. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3. Não posso esquecer de dizer não, viu, galera? Não posso esquecer de falar, me perdoe. Quem gosta de leite?
Quem gosta de leite? Eu gostava. O leitinho da vaquinha é inflamatório, viu? E ambiente inflamatório é um ambiente propício para câncer, tá certo? Vamos lá. Segundo, certo? Médicos e nutricionistas. Não sou eu que estou falando de mim mesmo. Pronto. Pare já. Quando sair daqui, toma isso não. Bora lá. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz, sabe o quê? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Vamos abrir agora nesse mesmo livro, só que no capítulo 6. Vamos lá. Capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Precisamos, não esqueçamos, irmãos, em pôr em ordem a nossa saúde. Segundo aspecto, meus irmãos, que nós precisamos pôr em ordem. Esse aqui é forte. Precisamos pôr em ordem as nossas finanças. Um aspecto que abala muitas pessoas, muitas famílias, muitos casamentos são prejudicados por conta desse aspecto financeiro. Ou melhor, o descontrole no aspecto financeiro. E infelizmente é a verdade que muitos vivem descontrolados financeiramente e por isso sofrem bastante. E eu pesquisando alguns princípios bíblicos sobre a administração financeira, a Bíblia fala sobre a administração financeira? Claro que fala sim, com certeza. Vamos ver aqui alguns versículos. Vamos abrir em Provérbios capítulo 21, versículo 5. Provérbios 21, 5. Provérbios capítulo 21, versículo 5, nos diz a palavra de Deus: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Devemos ter objetivos claros e trabalhar para alcançá-los por meio de um planejamento cuidadoso. Outro texto, Provérbios 13, 11. Provérbios 13, 11. Diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Isso significa, meus irmãos, que devemos gastar sabiamente e economizar sempre que possível. Devemos evitar gastos desnecessários e buscar formas de economizar. Outro princípio, Provérbios 22, 7. Provérbios 22, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso nos ensina, irmãos, que devemos ser cuidadosos ao assumir dívidas e trabalhar para pagá-las o mais rapidamente possível. Devemos evitar assumir dívidas desnecessárias. Então, tudo parte, meus irmãos, de um planejamento e de um controle. E muitos dentro das igrejas sofrem esse aspecto. Portanto, precisamos sim pôr em ordem. Quantos não estão com nome sujo? SPC, Serasa, Boa Vista, SCPC e por aí vai, tantos
outros órgãos aí, né? Então, meus irmãos, se essa é uma área que você está falho, você precisa sim pôr em ordem. Nós precisamos sim pôr em ordem. O terceiro aspecto, meus irmãos, que nós precisamos pôr em ordem é a nossa família. Como está a nossa família? Como está o nosso lar? O nosso lar verdadeiramente está seguindo os princípios da palavra de Deus? Muitos lares estão desordenados porque simplesmente não seguem os princípios da palavra de Deus. Meus irmãos, o que Deus fez é bom. E os seus princípios, eles têm por objetivo fazer com que a nossa família seja uma família boa, uma família abençoada. E temos aqui alguns princípios. Claro, não trouxe muitos textos para não delongar muito, mas vamos ler aqui alguns textos. Eu acho que esse aqui nem precisa nem abrir a Bíblia. Provérbios 22:6 diz o quê? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Muitos de nós entendemos assim, ó, ensina a criança o caminho. Não. O texto diz o quê? Ensina a criança no caminho. Isto é, você ir com ele ao caminho, no caminho. Você ser exemplo. Agora, para nós pais, para nós, como nosso pastor sabiamente fala, nós somos os... Nós somos os diáconos, né? Não. Os pastores, só o irmão Josivan, amém? Não. Nós somos o quê? Homens, os casados, irmão Marquinhos, Marcelo, o quê? Nós somos os pármenas de casa, os pastores de casa. Nós somos pastores dos nossos lares. Nós devemos orientar nosso lar, nossa esposa, nossos filhos. E nesse texto que nós citamos, Provérbios 22:6, ensinarmos a criança no caminho. Você, uma pergunta para nós refletirmos. Não precisa responder, por favor. Você tem sido, nós temos sido exemplos para os nossos filhos realmente de ensino. Realmente eu estou ensinando o meu filho no caminho que eu quero que ele ande, que é o caminho que é Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou sendo um bom condutor do meu filho nesse caminho, ou eu estou sendo mais uma pedra de tropeço para o meu filho? Como está a minha relação de ensino para com o meu filho? Eu estou preocupado com a salvação dele? Eu estou desejoso que ele conheça verdadeiramente a Cristo, que ele cresça em Cristo, que ele siga a Jesus todos os dias de suas vidas? Ou eu estou preocupado com outras coisas? Eu estou preocupado com que ele faça outra coisa. Não, eu vou dar meu filho fazer outra coisa, eu quero me divertir, eu quero isso, aquilo, outro. Mas o principal, nós estamos fazendo isso? Fica para nós refletirmos, meus irmãos. O Salmo 128, versículo 1 diz o quê? Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí a consequência de quem andar nos caminhos do Senhor, os versículos 2, 3 e 4. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós homens, nós somos esses homens bem-aventurados? Você pode se considerar realmente um homem bem-aventurado? Eu, Manuel, posso me considerar realmente, fazendo exame de consciência, realmente eu posso me considerar esse homem abençoado, esse homem bem-aventurado, feliz? De modo que o meu lar, por minha obediência, por minha submissão a Cristo,
seja um lar abençoado? Se não, meus irmãos, precisamos pôr em ordem. Pastores, precisamos pôr em ordem nossa casa. Efésios 6,4 diz o quê? Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os onde? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Você está ensinando a Deus, ou melhor, você está ensinando ao seu filho, à sua filha, o que é o temor ao Senhor? É mandamento bíblico ensinar aos filhos, criar os filhos onde? Em que? Na disciplina e na admoestação do nosso Deus. 1 Pedro 3,7, isso aqui é forte para nós. Isso aqui é bem forte para nós homens. Para mim, Manuel, bem forte. 1 Pedro 3,7. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. É forte, meus irmãos. Pastores, pármenas de casa, nosso relacionamento com a mulher, a maneira com a qual, através da qual nós tratamos nossa mulher, cria uma barreira das nossas orações chegarem a Deus. Como é que eu tenho sido? Será que eu tenho sido esse canal? Será que eu tenho tido o canal aberto de oração com Deus? Através do meu bom trato para com minha esposa? Quantos de nós, quantas vezes nós temos feito nossas esposas chorarem? Não de alegria, mas de tristeza. Meus irmãos, nós precisamos pôr em ordem. Irmãs, é para vocês agora, viu? Eu penso que oi, Josimã, pensar que é só para a gente. Não, para vocês também, mulheres casadas. Provérbios 14:1 diz o quê? Vamos lá. Provérbios 14:1. Vou citar só esse texto, tá bom? Vou pegar leve com as irmãs, tá? Viu, irmão Pado? Você bem leve. Provérbios, que elas são mais frágeis que a gente, né? Vamos lá. Provérbios 14:1 diz o quê? As irmãs podem ler, viu? Vai lá, mulheres, leiam. E aí, irmã, você tem sido essa mulher sábia que edifica a sua casa? Ou você tem sido uma tola que tem o desprazer de destruir seu lar? Lembre-se disso aí. Se você, minha irmã, não está sendo essa mulher sábia, você precisa pôr em ordem a sua casa, voltando-se para os princípios da palavra de Deus. Tem uma musiquinha do Três Palavrinhas que diz assim, ó: se na família está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar. E como é que nós estamos com Jesus? Obedecendo a sua palavra. Não adianta vir à igreja apenas. É bom estarmos aqui? Com certeza. Mas o que adianta a gente vir para cá e não ter nossa casa em ordem, quando a gente não busca ter a nossa casa em ordem, alicerçado na palavra de Deus? Voltando para Ezequias, uma coisa marcante na vida de Ezequias, sabe o que foi?
o seu filho. Sabe quem foi seu filho? Quem lembra? Pergunta escola bíblica. Quem foi o filho de Ezequias que sucedeu a ele no trono? Quem, Val? Não, foi não. Não, obrigado pela participação. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Não, Robão. Robão morreu faz muitos anos, muitos séculos anos, faz tempo que morreu, acho que não resta nem mais os ossos. Manassés. Meus irmãos, eu não vou citar não, leiam, procure a história de Manassés. Meus irmãos, o cara foi... Eu falei de Acaz, né? O avô dele, o pai de Ezequias, o cara foi ruim, bicho ruim, né? Manassés conseguiu ser pior do que ele. Horrível. E, meus irmãos, como é que eu... Vamos imaginar. Ezequias, um homem que andou na lei do Senhor, mas veio a mensagem do Senhor: põe em ordem a tua casa. Alguma coisa estava desordenada, pastor. Meus irmãos, como é que pode... Pastor, irmãos, eu creio que um filho sendo bem educado, bem tratado, as chances dele ser... Claro, e pode enveredar por um caminho mau? Pode. Claro que pode. Mas se um filho for corretamente educado, orientado, as chances serão mínimas. Eu creio nisso. A não ser que o filho seja muito ruim mesmo, assim, rapaz, eu vou ser ruim só de ruim, eu vou aprontar porque eu quero fazer diferente porque eu sou ruim mesmo. Mas as chances são poucas. Alguma coisa na casa de Ezequias estava fora de ordem. Meus irmãos, Manassés foi tão cruel, o filho do rei Ezequias foi tão cruel, mas tão cruel de um jeito, que foi por causa de Manassés que Deus trouxe o juízo a Judá. Deus falou, se eu não me engano, através do profeta Jeremias, que por causa de Manassés, ele iria punir Judá por tudo que Manassés fez. Leiam, tá bom? A história de Manassés para vocês verem o que é bom. O que acontece? Manassés se arrependeu? Amém. A Bíblia fala que se arrependeu. Certo? Reconheceu, apanhou, reconheceu o seu erro, o seu pecado, confessou o seu pecado. Deus perdoou, mas as consequências ficaram. Precisamos pôr em ordem nossa família. E o último aspecto, meus irmãos, para nós finalizarmos, o último aspecto que nós elencamos aqui, que nós precisamos pôr em ordem, caso esteja desordenado. Nós precisamos pôr em ordem, meus irmãos, a nossa vida espiritual. Eu gosto muito do texto que está em Apocalipse capítulo 2. Abra lá Apocalipse capítulo 2. Vamos fazer uma visita panorâmica nesses capítulos 2 e 3, que são as cartas às igrejas, às 7 igrejas. A primeira igreja que recebe a carta é a igreja de Éfeso, certo? Os versículos 2 em diante diz assim, olha: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que o quê? Abandonaste o teu primeiro amor. Aquele fogo, aquele fervor que a igreja tinha, é uma igreja. Observe que a mensagem é direcionada a uma igreja, a salvos em Cristo. Mas
um determinado percurso da sua vida espiritual, na sua caminhada cristã, o amor, aquele primeiro amor ficou para trás. É uma igreja que reprovava falsos apóstolos, sim, mas tinha perdido a sua essência, que era o primeiro amor, aquele apelo, aquele fervor ao Senhor. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, essa igreja aqui tem uma característica bem interessante. Essa igreja aqui, o Senhor, Ele não chama a atenção dela. Ele apenas elogia. Versículo 9. Conheça a tua habitação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vocês se identificam com essa igreja de Esmirna? A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é interessante, no versículo 13, capítulo 2, diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aí o Senhor chama a atenção nesse ponto. Versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Era uma igreja que estava permitindo falsos ensinos. Estava sendo progressista. O que acontece hoje, muitas igrejas, né? E para a tristeza de minha alma, muitos batistas. Vou não citar o nome, não vou dizer que Davi, não vou dizer aquele lá de São Paulo, viu? O Ed René, não vou falar que é ele, viu? Meus irmãos, observe a situação dessa igreja. Igreja! O Senhor chamando a atenção. Oi, som, oi, som. Oi, som, oi, som. Obrigado, irmão Marquinhos. Meus irmãos, então, essa igreja, ela estava sendo uma igreja permissiva. E isso não está agradando nem um pouco ao Senhor. E será que nós temos também sido permissivos, sendo maleáveis com algumas coisas reprováveis aos olhos de Deus? A igreja de Tiatira, para a gente já finalizar, a igreja de Tiatira, o versículo 19: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, a que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição. Está permitindo o pecado dentro da igreja. Pecado, meu irmão, tem que ser combatido. Em nossas casas, na nossa igreja, o pecado não tem que ser passado a mão, não. É combatido mesmo. Porque se não for, vai causar um estrago muito pior. Capítulo 3, a igreja de Sardes. Igreja de Sardes, o capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarde-o e arrepende-te.
Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Arrependimento. A vida de um cristão, meus irmãos, ela é uma vida de constante arrependimento. E você tem tido essa vida de arrependimento? Paul Washer fala que verdadeiramente é salvo é que verdadeiramente você vai se arrepender. Você vai pecar sim, mas você vai se arrepender. A sua vida cristã vai ser uma vida de constante arrependimento. Igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia é outra igreja que chamou a atenção do Senhor, porque é uma igreja que o Senhor não fez nenhuma reprovação, apenas elogios. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém. Então, meus irmãos, você é como a igreja de Filadélfia. Por isso tem igreja Batista de Filadélfia, tem um bocado de igreja com o nome Filadélfia, né? Agora essa última igreja aqui, Laodiceia. Pastor, você conhece alguma igreja Batista de Laodiceia? Não, né? Sabe por quê? Vamos lá. Como é que estava a situação dessa igreja, a igreja de Laodiceia? Eu desafio qualquer pastor a abrir a igreja Batista Laodiceia. Vamos lá. Diz assim, ó. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele. Precisamos pôr em ordem a nossa vida espiritual. Como está a sua vida espiritual, meus irmãos? Com qual dessas igrejas a sua vida se encaixa? A sua vida se assemelha? Deus quer que a nossa vida seja como Esmirna e Filadélfia. Mas se for como Laodiceia, como Éfeso, Tiatira, Sardes, Pérgamo, precisamos nos arrepender. Eram igrejas que tinham a palavra de Deus, tinham doutrina, mas estava alguma coisa na sua vida espiritual que estava desagradando a Deus. E assim muitos de nós somos, assim eu, na minha vida, nas nossas vidas, tem alguma coisa espiritual que atrapalha, desagrada ao Senhor, atrapalha a nossa caminhada com Cristo. Portanto, meus irmãos, a palavra é arrepende-te. Deus, Ele não nos rejeita, Ele nos chama para o arrependimento. A palavra do Senhor para nós é arrepende-te. Arrepende-se. Arrependa-se. Você que está fazendo algo errado, você que está pecando, arrependa-se. Volte aos princípios, volte aos meus princípios. 2 Coríntios capítulo 13, para nós finalizarmos. 2 Coríntios capítulo 13.
Versículo 5, nos diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus está falando para mim, Manuel, fala para nós. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Examinemo-nos, meus irmãos. Quando nós fazemos nosso exame de consciência e nos arrependemos, nós colocamos nossa vida espiritual em ordem. Quando nós voltamos à prática da oração, ao hábito da oração, ao hábito da leitura da palavra, nós colocamos a nossa vida espiritual em ordem. Aí a gente fica parecido com Filadélfia e Esmirna. Mas se nós não fizermos isso, nós vamos ser Laodiceia. Aquela igreja que perdeu o fervor espiritual, tanto que a igreja que o Senhor estava a ponto de vomitar, que a igreja estava causando náuseas. Náusea é uma coisa muito ruim, né, meus irmãos? Lembro da minha esposa grávida, nas 2 gestações, bichinha lá. Não é ruim, né, filha? Não, náusea, né, Camila? O que a Camila passou, a irmã Sheila, as irmãs aqui passaram a Val, né? Passou não, Val? Então, é uma coisa horrível. Imagine, meus irmãos, a sensação, uma igreja provocar isso a Deus. Mas lembremos sempre que a palavra de Deus é uma palavra que nos chama para o arrependimento, para nós colocarmos a nossa vida em ordem na sua presença. E que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. E que nós, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do nosso Deus, nós coloquemos a nossa saúde em ordem, nossas finanças, a nossa família e a nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Não tente por você mesmo. João 15:5 diz o quê? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim, quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E essa palavra é para todos nós, crianças, adultos, homens, mulheres, todos, que nós nos coloquemos na dependência de Deus e assim temos a nossa vida em ordem. Que Deus nos abençoe. Amém.